Olá, pessoal, tudo bem? Novamente aqui com vocês. Agradeço o convite da VetSmart e da Zoete, minha parceira. Hoje nós vamos conversar sobre o controle farmacológico do prurido. Eu sou a professora Flávia Clare, sou médica veterinária formada pela Universidade Federal Fluminense. Vou fazer 30 anos de formada no final desse ano. E sou doutora, mestre e doutora em medicina veterinária, área de concentração clínica médica de pequenos animais, com ênfase em dermatologia veterinária, pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Trabalho como professora e dermatóloga veterinária há 24 anos, e exclusivamente com dermatologia veterinária. E adoro esse assunto. Exatamente por quê? Porque os principais sinais clínicos que eu observo na minha rotina são coceira e lesões cutâneas. Nós sabemos que em torno de 35% a 65% dos atendimentos em clínicas, hospitais, consultórios, são de animais que apresentam problemas de pele. Nem sempre esses cães são encaminhados para rotina, para uma consulta clínica, por apresentar problemas de pele, mas vão para um banho, para uma tosa, para uma cirurgia eletiva, e durante esse atendimento observa-se problemas, lesões de pele, e aí sim são encaminhados para o médico veterinário. Eu acredito que a nossa rotina clínica dentro da dermatologia veterinária, a coceira, é o sinal clínico mais importante, exatamente porque tanto o cão quanto o tutor, eles perdem qualidade de vida. E dessa forma, o tutor ele encaminha, ele procura um médico veterinário para trazer uma melhor condição, né, de vida para esse cãozinho e para as pessoas que convivem com ele. É lógico que para a gente fazer o diagnóstico do prurido, além de ser clínico, a clínica ela não deixa de ser soberana no histórico, na anamnese, na resenha, a gente tem cerca de 50% do diagnóstico. O raspado de pele e a citopatologia são imprescindíveis para que a gente chegue a um diagnóstico. Então, no raspado de pele, nós podemos observar os ácaros, e na citopatologia, além de outras enfermidades como as neoplasias, o que mais é importante para a gente, né, na dermatologia veterinária, na nossa rotina clínica, são as doenças infecciosas e as doenças inflamatórias, além das neoplasias cutâneas. Mas para o assunto de hoje, durante o atendimento, que a queixa principal desse cão é a coceira, a citopatologia ela é de extrema importância, porque a gente consegue identificar as infecções, né? No caso aqui a gente tem células inflamatórias, os neutrófilos, e dentro desse neutrófilo fagocitando os cocos, indicando uma infecção bacteriana, ou nesse outro quadro aqui, né, nessa outra imagem, a gente tem a malacésia, uma outra infecção, a malacesiose, comum nesses cães que apresentam prurido. Então, as sarnas, a escabiose, a demodiciose, a infecção bacteriana e a infecção fúngica são doenças cutâneas que podem levar esse animal a se coçar. É lógico, a gente aprende lá atrás que sarna demodésica não causa coceira, não tem como sinal clínico importante a coceira. Mas a gente vai ver durante a nossa conversa que sim, que em alguns pacientes a gente tem junto da demodiciose o prurido. E daí a importância da gente sempre fazer lá no nosso consultório, durante nosso diagnóstico diferencial, além, né, do histórico, anamnese, exame físico, os exames complementares, como raspado de pele, citopatologia e tricografia, que é exatamente o estudo dos pelos durante o exame microscópico. A importância do diagnóstico, né? Por que é importante a gente fazer o diagnóstico não pulando etapas? Eu falo que a dermatologia veterinária, quem resolve trabalhar com dermatologia veterinária é um veterinário que tem espírito investigador, porque são mais de 300 doenças, mais de 300 enfermidades, nem sempre essas enfermidades, né, cutâneas são doenças propriamente dita doenças de pele, mas sim uma manifestação cutânea de uma outra doença sistêmica, como por exemplo, esse paciente. Esse paciente é um Spitz com 1 ano e 3 meses, quando ele chegou para mim no consultório, apresentando prurido intenso. E a queixa principal do proprietário
era de que esse cachorrinho, mesmo fazendo uso de medicação para controle de prurido, ele não respondia ao tratamento. Continuava apresentando perda de pelos, né, alopecia, rarefação pilosa, como a gente pode ver nessa imagem aqui, e o prurido intermitente, onde ele passava diuturnamente se coçando. No exame físico foram visualizadas lesões papulocrostosas, essa pústula, da onde eu coletei o material, as crostas com características, né, esbranquiçadas, elas eram crostas, eu não posso dizer que eram crostas em prata, mas elas tinham uma coloração pardacenta. E aí, no exame citopatológico, eu me deparei com uma pústula asséptica, com presença de várias células inflamatórias, células que a gente chama de células acantolíticas, elas são arredondadas, elas, né, algumas células binucleadas, mas o que me chamou mais atenção é que esses neutrófilos não existia a presença de infecção bacteriana. Então, em função de uma citopatologia diferente do que a gente vê, um resultado diferente do que a gente vê num paciente alérgico, isso me chamou a atenção. Então, aquele paciente chegou para mim com uma suspeita de doença alérgica, sendo tratado como uma doença alérgica, ele, né, tinha leishmaniose. Então, foi feito o histopatológico. Quando eu vi aquela citopatologia que não era compatível com uma doença alérgica, eu fiz o histopatológico. Foi observado no histopatológico presença, né, de estruturas compatíveis com leishmaniose. Fiz o exame, né, não só o PCR quantitativo, mas todos os exames que a gente faz, solicita durante, né, o diagnóstico de leishmaniose, até mesmo para você poder tratar esse paciente. Esse paciente é um paciente meu que faz tratamento, ele está super bem, super controlado. E a gente fechou o diagnóstico para leishmaniose. Então, o diagnóstico diferencial do prurido, ele deverá ser realizado de forma muito minuciosa, onde a gente não pode perder etapas ou pular etapas desse diagnóstico. Então, construir um diagnóstico diferencial bem completo, né? Um diagnóstico diferencial onde você trabalha com todas as possibilidades e faz os exames complementares, é importante para você chegar a um tratamento eficaz, certo? Não podemos esquecer nunca, né, da fisiopatogenia do prurido, da fisiopatogenia da dermatite atópica, que na minha rotina é a doença alérgica mais comum, a doença pruriginosa mais comum, que exige da gente uma atenção maior, né, na condução desse caso, até porque são pacientes que mesmo você tratando, né, porque não há cura, e sim o tratamento, a doença alérgica, eles persistem coçando, né, apresentando prurido. Então a gente tem que lembrar que a fisiopatogenia da síndrome atópica canina e da síndrome atópica felina, ela é complexa, e isso não pode sair da nossa memória. Eu trouxe esse slide aqui só para a gente lembrar que a interleucina 31, já que o assunto de hoje, né, o controle do prurido nos nossos pacientes da nossa rotina, tanto cães quanto gato, o que a gente tem que lembrar é que a interleucina 31 é a substância química, é a citocina responsável pela coceira. Então, é ela que vai lá no receptor de neurônio, estimulando esse receptor, fazendo o que a gente chama de transdução, transformação do estímulo, que no caso é químico, em impulso nervoso, e mandando essa informação para o sistema nervoso central. Ele vai interpretar essa informação como coceira, e o cachorro, a partir daí, ele vai se coçar. A coceira, ela pode ser manifestada, né, através de levar as patas para se coçar. Então, o cachorrinho vai lá e se coça com as patas anteriores, né, ou posteriores, ou mordiscando, ou lambendo. Muitas das vezes eles se esfregam, né? Eles se esfregam no sofá, no canto na parede, no canto de um móvel. Então, todas essas manifestações clínicas são manifestações clínicas de coceira, de prurido. E o tutor, ele deverá ser lembrado dessas manifestações clínicas durante a construção do seu histórico na anamnese. Por quê? Porque
o tutor, às vezes, ele acha que lamber as patas não é um sinal de coceira. Ele acha que é estresse. Então, durante a sua anamnese, você pergunta: o seu cão coça? E aí, muitas das vezes, o tutor fala: ele coça pouco. Porque para ele, coçar é levar as patas, né, na pele e se coçar. Mas aí você pergunta: e ele lambe as patas? E nossa, doutora, ele lambe a pata o dia inteiro. Ele passa grande parte do seu dia lambendo a pata. Então, você tem que alertar que o lamber as patas é um sinal de coceira. Pode ser uma doença psicogênica, né? Uma dermatose psicogênica? Pode, mas a frequência ela é muito pequena. Acredita-se que em torno de 3 a 5% das manifestações, né, de lambedura de pata são dermatoses psicogênicas. A grande maioria, 95% das vezes, é uma doença alérgica ou uma doença parasitária, uma doença fúngica, enfim, alguma outra doença que cause coceira, correto? Então, esse é um trabalho conduzido, né, pelo professor Thierry, onde foram avaliadas as células e as substâncias presentes numa resposta aguda da dermatite atópica canina. Então, aquele paciente que apresentou lesões de pele e apresentou prurido, eles contabilizaram, primeiro eles fizeram uma avaliação qualitativa, quais eram as substâncias e células presentes nesses pacientes, e fizeram uma avaliação quantitativa. E aí eles chegaram à conclusão de que a interleucina 31, então, nesse slidezinho, né, nesse trabalho, o que o professor Thierry ele fez? Ele caracterizou as diferentes substâncias por cores e por tamanho a quantidade. Então, que a gente vê que depois de 24 horas e 48 horas, a interleucina 31, aquela responsável pelo prurido, é que está em maior concentração. Então, ela está presente 24 horas depois, né, da crise alérgica e da manifestação dos sinais clínicos da dermatite atópica, e depois de 48 horas, ela também está em grande quantidade presente na pele desse paciente. Por isso, a gente, quando pensa em controlar o prurido, a gente tem que pensar em fármacos que estejam atuando, inibindo a interleucina 31, que é a citocina responsável pela coceira em cães. Bom, e aí, como eu falei no início, né, eu tenho quase 30 anos de formada, está chegando no final do ano, e eu digo o seguinte, que na minha época, né, quando eu pensava em estudar numa base de dados rica em informações, porque, gente, a gente não tinha internet, né? Quando eu tinha, né, até meus 18 anos de idade, eu fui começar a usar computador quando eu fui no final da faculdade, né? Quando eu estava fazendo o meu TCC. Então, na minha época de escola, lá atrás, no passado, se eu quisesse fazer uma busca para fazer um trabalho de ciências, né, estudos sociais, que era o nome que a gente usava para as nossas disciplinas de escola, eu tinha que ir na escola ou numa biblioteca e procurar o livro, né, ir lá buscar o livro físico. E aquele grande presente que a gente ganhava para poder melhorar o nosso estudo e nossa pesquisa em banco de dados era ganhar a Barça, a antiga Barça. Então, essa é a minha Barça que tem lá em casa. E quando eu estava mais ou menos com uns 3 anos de idade, o meu presente que o papai me deu foi a Barça. Então, no passado, o que eu tinha para estudar, para buscar informação, eram nesses 12 a 15 livros que a gente tinha lá em casa, certo? Então, eu tinha que ir na biblioteca. E da mesma forma, quando lá atrás, quando eu formei, né, quando eu me graduei, o que a gente tinha para controle de prurido e inflamação é o velho e antigo meticortem, né? A prednisona, a prednisolona. Então, aquela história não sabe o que tem, da meticortem vem daí, né? A gente não tinha outra opção, a gente tinha os antihistamínicos e a gente tinha o meticortem. Hoje, né, no século XXI, lógico que existe uma transição, né, mas no presente, o que a gente tem é o Google, né? Então, você vai lá e bota lá o que você quer pesquisar, coloca lá a palavra e na mesma hora você tem a resposta para a sua pesquisa.
E da mesma forma, eu digo que a medicina veterinária, principalmente a área da dermatologia veterinária, evoluiu absurdamente e graças às Zoetis. Então, nós da dermatologia veterinária, nós amantes da dermatologia veterinária, a gente tem muito que agradecer às Zoetis, porque eles trouxeram o Apoquel e o Cytopoint, que foi a grande revolução na nossa área para controle de prurido e inflamação. É lógico que outras medicações também foram lançadas aqui no Brasil, mas sem sombra de dúvida, você ter opções terapêuticas, né, como a ciclosporina, o cicloavança, mas você ter opções terapêuticas que te tragam não só o conforto para esses animais, porque eles respondem bem à terapia quando utilizados de forma adequada, então eles param de se coçar, eles conseguem dormir, se alimentar e brincar, mas são medicações extremamente seguras, onde quando você utiliza a longo prazo, você tem um respaldo científico dizendo que ele pode ser utilizado sem efeitos colaterais, principalmente o Cytopoint, que não é remédio. Ele é um anticorpo monoclonal, ele é um anticorpo, então ele é uma proteína, ele é um anticorpo anti-interleucina 31, então ele não tem nenhum efeito colateral e ele vai controlar o prurido exclusivamente. Desde lá de trás se fala em quê? Em qualidade de vida, né? Então, a medicina veterinária, conforme ela foi evoluindo, ela trouxe o cão e o gato com o centro das atenções na nossa rotina, né? Antigamente a gente pensava que o cachorro ele vivia numa casa para tomar conta, né? Era um cão de guarda, ele era um cão que vivia numa fazenda para poder ajudar na lida com os animais. E essa mentalidade ela foi modificando e hoje o cachorro e o gato eles fazem parte da família. Eles não são mais considerados cães e gatos, eles são considerados filhos, eles são considerados netos, né? Eles são considerados membros da família. Então, o bem-estar animal começou a fazer parte da nossa vida, né? Hoje a gente se preocupa muito mais com o que a gente vai utilizar para esses animais, né, como medicamentos ou como terapias, de uma forma geral, para que eles tenham uma expectativa de vida maior e que eu respeite a qualidade de vida desses animais. Então, estudos vêm sendo desenvolvidos com esse foco, né? Estudando se o uso de medicamentos trouxe uma melhor qualidade de vida para o cão e para os seus tutores. Então, esse é um dos trabalhos apresentados, né, no Congresso em 2018, o Congresso americano, dizendo que a partir do momento que há redução do prurido do cão em casa, melhora a qualidade de vida dele, mas também melhora a qualidade de vida dos tutores. Então, existe uma correlação entre melhora de qualidade de vida dos tutores junto com a melhora de qualidade de vida dos seus cães. Daí a importância da gente estar buscando o controle do prurido desses animais. Então, vamos lá. O Apoquel, o classitinib, ele é um inibidor de JAK. A partir do momento que ele inibe essa chavezinha que a gente chama, né, que manda informação para dentro da célula, para a célula liberar substâncias pró-inflamatórias, que são as interleucinas, esse animal vai diminuir a inflamação e vai diminuir a coceira. Então, inibindo o JAK, você inibe as interleucinas 2, 4, 6, 13 e 31. Ele tem uma ação rápida. A partir do momento que você administra o Apoquel, 4 horas depois o animal já para de se coçar. Comparando a cortisona, ele tem a mesma ação rápida, certo? Então, os estudos demonstraram isso. Ele tem uma vida média de aproximadamente 12 horas. Então, por isso que os 14 primeiros dias, a gente faz a dose de 0,4 a 0,6 miligramas quilos de 12 em 12 horas, para você tirar o animal da crise, que é o que a gente chama de terapia reativa. E depois desses 14 dias, uma dose segura é aquela dada a cada 24 horas, porque o medicamento ele vai estar, né, circulando durante as 12 horas em que ele está agindo, e nas outras 12 horas ele deixa de circular. Então, uso prolongado a longo termo, né, bastante tempo, ou ad eterno, do Apoquel, ele se torna seguro desde que você respeite a dose,
e a frequência. Então, 0,4 a 0,6 miligramas quilo a cada 24 horas é uma medicação extremamente segura. Nós sabemos hoje que o Apoquel, além de inibir as interleucinas, ele tem uma ação também em células inflamatórias, principalmente os linfócitos. Então, alguns anos atrás eu publiquei um trabalho, né, falando do uso do oclacitinib no controle do prurido dos cães atópicos, e realmente a redução do prurido ela é significativa. E, como eu falei, a redução ela começa com 4 horas de administração da medicação. Então, nesse trabalho, a gente avaliou nesses 22 cães, e não foram só cães atópicos, foram vários animais, né, várias enfermidades. E aí, o que a gente observou aqui, com 4 horas, uma média de prurido 8,2, depois 4 horas o prurido reduziu para uma média de 6,5, e depois de 14 dias, os cães se coçavam numa média de 2,3. Na escala visual analógica do prurido, certo? A que a gente chama de VAS. A partir do momento que a gente passou de 12 em 12 horas para 24 em 24 horas, houve um pequeno aumento na média do prurido desses animais, mas que a gente, nesse estudo que eu fiz, eu não usei só o Apoquel, né? A gente tratou as enfermidades e controlou as enfermidades, então a gente teve uma redução e uma manutenção do controle do prurido bastante significativa e eficaz, certo? Então, o que a gente tem de terapia sistêmica para controle de prurido? A gente tem a corticoterapia, a ciclosporina, o Apoquel e o Citoponte. Então, eu apresento aqui para vocês uma escala de maior ação terapêutica, né? Então, quando a gente fala em cortisona, né, em corticoterapia, em glicocorticoides, os corticoides de escolha são prednisona e prednisolona para cães e gatos, que elas têm um melhor efeito com menos efeitos colaterais. Então, prednisona e prednisolona para cães. E para gato, prednisolona, certo? A gente não usa prednisona em gatos porque eles não conseguem converter em prednisolona. Então, a gente tem que usar prednisolona em gatos. E essa corticoterapia, né, ela tem uma ação mais potente porque ela inibe toda a cascata da inflamação na dose anti-inflamatória. Então, ela vai fazer uma inibição de células inflamatórias e ela vai fazer uma inibição de produção de substâncias pró-inflamatórias, diminuindo todos os sinais clínicos da inflamação e da coceira. Então, a gente fala que a cortisona ela vai ter uma ação mais ampla no controle da inflamação e da coceira, do prurido. Porém, da mesma forma que ela tem uma ação mais potente, uma maior ação, ela tem um maior número de efeitos colaterais, certo? Então, se você for utilizar a prednisona ou prednisolona, o tempo de uso ele tem que ser curto, não pode ser a longo prazo e bem calculado. Se você for usar por um período maior do que 5 a 10 dias, você já, passando principalmente 14 dias, você já tem que fazer um que a gente chama de desmame, né? Você já tem que prescrever uma forma de diminuir gradativamente essa medicação. Não pode parar de repente, porque ele pode levar à supressão de adrenal, certo? Seguindo, né, a amplitude e a potência de ação anti-inflamatória e antipruriginosa, a gente tem a ciclosporina, onde a ciclosporina é o inibidor de calcineurina. Inibindo a calcineurina, inibe a produção de linfócitos, então ela tem uma ação em linfócitos T e B. Diminuindo os linfócitos, você vai diminuir a produção de interleucinas. O problema é que a ciclosporina, ela leva mais ou menos de 21 a 28 dias para fazer efeito, né? Então, se ela leva 21 a 28 dias, ela é uma medicação que você vai escolher não para o tratamento agudo da doença, né? Você não tem como parar de fazer esse animal se coçar nesses primeiros 21 a 28 dias. Então, o que a gente faz? A gente associa esses primeiros 21 a 28 dias a prednisona ou a prednisolona em cães, ou o Apoquel. Então, você pode associar o Apoquel durante esses 21 a 28 dias junto com a ciclosporina e depois para cortisona ou para o Apoquel e mantém a ciclosporina.
Depois a gente tem o Apoquel, inibidor de JAK, onde ele vai inibir as interleucinas 2, 4, 6, 13 e 31. Ele tem uma ação, né, a nível celular, principalmente linfócitos e neutrófilos, porém, como a gente faz essa fase manutenção uma vez ao dia, né, a cada 24 horas, os efeitos colaterais são mínimos. Apenas 5% dos animais eles podem ter algum tipo de efeito colateral. Então, ele é uma droga extremamente segura para uso prolongado no controle da coceira desses pacientes. Já o citoponte e a imunoterapia alérgica específica não são fármacos, não são remédios, né? Não são medicamentos. O citoponte, ele é um inibidor, né? A gente chama de anticorpo monoclonal. Ele é um anticorpo que inibe a interleucina 31, que é a interleucina responsável pela coceira. Então, ele não tem uma ação anti-inflamatória. Ele não diminui lesões, mas ele nem controla o aparecimento de lesões. Mas ele tem uma ação antipruriginosa, porque ele vai agir lá na interleucina 31, a interleucina 31 vai ser destruída, e aí ela não vai se acoplar ao seu receptor de neurônio, de membrana neuronal, e não vai desencadear a coceira. Por isso a gente fala que ele não tem efeitos colaterais, porque ele é uma proteína. Ele é uma proteína que vai ser metabolizada no fígado para ser eliminada. Ela é uma proteína que, quando quebrada, ela vai ser utilizada para uma outra função dentro do organismo. Imunoterapia alérgica específica, a gente não é o assunto de hoje, mas ela pode ser utilizada a partir do momento que você tem o diagnóstico real de dermatite atópica, fez o teste alérgico e escolhe os alérgenos para incluir na vacina e aí fazer a dessensibilização desse paciente, certo? Então, gente, esse outro slide mostra exatamente, ó, a pirâmide invertida, porque a corticoterapia, ela tem, para ação, né, no controle do prurido e da inflamação, ela tem uma ação mais abrangente, uma ação mais potente no controle da inflamação e da coceira, e conforme a gente vai migrando para as outras terapias, a gente vai tendo uma ação menor e que a gente chama em alvo, né? Então, o citoponte, ele tem uma ação em alvo. E conforme vai diminuindo, a gente também vai diminuindo os efeitos colaterais. Para controle de prurido, também utilizamos a corticoterapia proativa ou terapia tópica, né? Então, a gente, para associar a terapia sistêmica, nós podemos utilizar com critério, porque da mesma forma que a corticoterapia oral pode causar Cushing iatrogênico, hiperadrenocorticismo iatrogênico, a terapia tópica também pode causar hiperadrenocorticismo iatrogênico. Então, a corticoterapia é uma forma de você associar as outras terapias para diminuir o prurido, e a gente sabe que a terapia multimodal, quando você associa terapias, você tem uma resposta mais rápida e pode diminuir a quantidade de medicação sistêmica. E quando a gente fala corticoterapia proativa, no controle do prurido, a gente está falando do uso de corticoide tópico duas vezes por semana apenas, certo? Bom, lógico, o diagnóstico das doenças alérgicas, e principalmente da dermatite atópica canina, é um diagnóstico de exclusão. Então, não existe nenhum teste que eu vou fazer que eu vou conseguir fazer o diagnóstico da dermatite atópica. Né? Não vou fazer o teste alérgico, ele não diz que o cachorro tem dermatite atópica. Ele simplesmente vai te orientar na escolha dos alérgenos a ser incluído na vacina, na imunoterapia alérgeno específica. O diagnóstico ele é clínico e é o que a gente chama de triagem alérgica ou diagnóstico de exclusão da dermatite atópica. Por isso, a gente sempre tem que pensar em excluir as doenças parasitárias, fazendo uso do Simparic, que aí você acaba com as sarnas, exclui a dermatite alérgica picada de ectoparasitas, então você usando o Simparic, você acaba com a pulga e com o carrapato, exclui as doenças infecciosas, então você com tratamento tópico, você controla as infecções bacterianas, as infecções fúngicas, né, a malacesiose, a piodermite, excluir a hipersensibilidade alimentar ou que pode ser chamado de alergia alimentar ou reação cutânea a diversos alimentos. E para que eu faça todo esse passo a passo no diagnóstico da dermatite atópica, da síndrome atópica, o que eu vou poder usar? A única medicação que eu posso usar
é o Apoquel. Então, para controlar a coceira durante a triagem alérgica, a única medicação que eu posso usar é o Apoquel. Por quê? Porque se ele tem uma ação de 12 horas, a partir do momento que eu retiro, né, o Apoquel, durante 3 dias, esse animal vai voltar a se coçar ou ele vai parar de coçar. Então, se você tira o Apoquel e ele parou de se coçar, eu estava diante de uma outra enfermidade e não era dermatite atópica. Agora, se eu tiro o Apoquel, eu fiz toda a exclusão, né, o passo a passo, eu excluí todas as doenças parasitárias, infecciosas, alérgicas, né, como a DAP, a hipersensibilidade alimentar, e o animal continuou a se coçar. Então, eu estou diante da dermatite atópica canina. Então, eu trago aqui esse slide exatamente para a gente lembrar que a coceira, ela deverá ser controlada durante a triagem alérgica, porque eu tenho que trazer conforto para o meu paciente, eu tenho que trazer, esse tutor, ele tem que acreditar no meu trabalho, porque a partir do momento que eu trago conforto para o meu paciente, eu trago conforto para aquela família, e aí esse tutor, ele vai aderir muito mais facilmente ao meu tratamento. E nesse diagnóstico diferencial, não existe outra medicação que eu possa utilizar para controlar a coceira, a não ser o Apoquel. Esses 2 artigos, eles são o que a gente tem de mais recente na atualização do tratamento das doenças alérgicas, né, no caso, dermatite atópica canina, onde o de 2015 ele é mais completo, onde ele faz, né, todo o tratamento, ele pontua todo o tratamento multimodal da dermatite atópica, e o de 2019, ele é um editorial escrito pelo professor Thierry, onde ele faz o quê? Uma revisão nas estratégias da dermatite atópica canina, ou síndrome atópica canina, que é como a gente está chamando hoje. Por que eu trago esses dois artigos aqui? Porque o assunto é controle farmacológico do prurido. Só que eu tenho que saber qual medicamento, qual fármaco que eu vou utilizar para controlar a coceira. Essa que é a grande ciência, né? E o Thierry, né, o professor Thierry Olivry, ele foi extremamente sagaz, né, inteligente, quando ele escreveu esse editorial. Por quê? Porque ele pontuou exatamente a fase da doença e qual medicamento que eu devo escolher para cada fase dessa doença. Porque se eu faço controle de prurido num paciente que tem a doença severa, crônica, como, por exemplo, o Cytopoint ou o Apoquel, eu não vou ter uma resposta satisfatória. E aí eu vou pensar que o remédio, que a medicação, né, o Apoquel ou o Cytopoint, o anticorpo monoclonal, ele não é eficaz. Não é que ele não seja eficaz, ele é extremamente eficaz. Os trabalhos demonstram isso. O porém é que, se eu escolho utilizar esses fármacos numa fase diferente daquela que é indicada, ele não vai ter uma resposta clínica satisfatória. E aí eu vou queimar o produto, certo? Então, o primeiro passo para você escolher a medicação no controle do prurido desses pacientes atópicos é você classificar e identificar as 3 diferentes situações clínicas. Se eu estou diante de um paciente que tem a dermatite atópica crônica, ou se eu estou diante de um paciente que tem a doença aguda, então a crônica é aquele paciente que tem uma evolução clínica de coceira e inflamação por mais de 3 meses, mais de 90 dias. Agora, se ele apresentou lesões de pele e coceira e a evolução tem menos de 90 dias, então a gente está diante de um paciente que tem uma crise aguda. Então, o tratamento para esse paciente vai ser diferente desse. Ou então é aquele paciente que você já fez o diagnóstico, já vem tratando, porém ele está recidivando, ele está apresentando novas crises. Então a gente tem que implementar estratégias para evitar a recorrência das crises da síndrome atópica canina. Então eu tenho que identificar, gente, essas 3 diferentes situações do meu paciente. E a partir do momento que eu identifico, aí sim eu vou escolher a terapia multimodal e, lógico, incluir o tratamento para controle de prurido e inflamação dessa pele. Então, esse paciente, quando chega para a gente, eu tenho que classificar se ele está em crise crônica, doença crônica, em crise aguda, ou se ele está apresentando um quadro já controlado
e recidivando. E aí eu vou rever a estratégia desse paciente. Bom, então como que se dá, né, o tratamento multimodal da dermatite atópica? O que a gente tem de mais novo hoje, né? Como que a gente trata? Como é uma doença, uma síndrome complexa, onde a gente tem uma disfunção do sistema imunológico, um defeito da barreira cutânea e uma desbiose, eu preciso fazer o que a gente chama de tratamento multimodal, onde eu trato a disfunção do sistema imunológico controlando prurido e inflamação, e aí sim eu vou precisar usar uma terapia sistêmica associada ou não a uma terapia atópica, que é o assunto de hoje. Eu tenho que tratar o defeito da barreira cutânea, independente se ele é primário ou secundário, e daí eu preciso hidratar e fazer reposição de barreira, e o tratamento é tópico. E eu preciso tratar a desbiose, onde eu tenho infecções bacterianas associadas ou não à malacesiose. E o tratamento desse controle da infecção é com terapia tópica e não terapia oral, certo? E aí sim, eu vou dividir esse tratamento em terapia fase 1, que é terapia reativa, e terapia fase 2, que é terapia proativa. Então, na fase 1, eu faço o quê? Indução da remissão das lesões. E para eu fazer isso, né, para eu fazer a cura clínica das lesões, né, diminuir e fazer um tratamento onde eu vá reduzindo as lesões e chegue no que a gente chama de cão com a cura clínica, né, com a pele normal, eu preciso classificar, e a partir do momento que eu classifico a apresentação clínica desse paciente, eu escolho a minha terapia. Então, eu vou classificar em paciente que apresenta sinais clínicos severos, tá? Fase severa da doença, moderada, leve ou normal. Lembrando que o cão atópico, ele não tem uma pele normal. Então, mesmo ele com a pele aparentemente normal, ele tem que ser feito uma terapia que a gente chama de proativa, né? Ele tem que fazer uma terapia manutenção. Então, se esse paciente está na fase severa, a escolha da medicação é qual? Corticoterapia, oral associada à tópica. Se ele está na fase moderada, isso aqui, gente, é uma evolução, né? Eu posso atender ele na fase severa, e aí ele passa para moderada, leve e depois normal. E aí eu vou migrar de medicação também. Mas se ele chega para mim na fase moderada, e essa moderada é de moderada a severa, a corticoterapia é a medicação de escolha. Agora, se ele está de moderada a leve, leve e normal, o Apoquel é a terapia de escolha, certo? Então, essa fase 1, a escolha da medicação vai depender do quadro clínico que o paciente se apresenta lá no seu atendimento, no seu consultório, certo? E durante esse tratamento da fase 1, a partir do momento que eu tenho um paciente que migra da fase severa, ele responde à terapia com cortisona, e ele migra para a fase moderada leve, está na hora de eu fazer a troca da medicação. Eu migro de corticoterapia oral para Apoquel oral, certo? Então, o que eu faço na minha rotina? Eu uso corticoterapia oral nesse paciente severo 5 a 10 dias. Ele volta, né? Manda foto pelo WhatsApp, eu faço uma consulta, uma revisão, né? Ele retorna ao consultório para fazer uma reavaliação. E aí, se ele migrou, ele passou de severo para moderado, eu posso sim passar para o oclacitinib, para o Apoquel. Então, de 5 a 10 dias eu uso a cortisona oral e depois eu passo para o Apoquel, para controle de prurido e inflamação. Agora, se é um paciente severo, como a gente vai ver alguns slides à frente, que eu percebo que em 10 dias não foi suficiente para melhorar esse paciente, ele passar, migrar, né? Evoluir para um paciente com sinais clínicos moderados, eu vou continuar com corticoide, e aí vou pensar no protocolo de desmame, e depois de 30 dias, né, ou um tempo maior, eu aí sim vou passar para o oclacitinib. E por que são essas duas drogas de escolha na terapia reativa e não as outras? Porque elas têm uma ação rápida. A partir do momento que você administra esses princípios ativos, você tem o quê? 4 horas depois, o animal já para de se coçar ou diminui drasticamente a coceira, certo? Nessa terapia fase 2, né, que é a terapia proativa,
é onde eu estou pensando em fazer o quê? Prevenir recorrências. E aí eu vou respeitar o mesmo pensamento, né? Eu vou avaliar esse paciente, se ele está com a pele já normal, se ele tem sinais clínicos leves ou moderados, ou ele está na fase ainda severa. Foi o que eu falei, né? Eu não vou conseguir migrar um paciente que tem uma liquenificação severa, tem um quadro clínico crônico severo, onde a gente sabe que nesse quadro clínico você tem a resposta do linfócito TH1, né, e as citocinas envolvidas, outros linfócitos TH22, então você tem um processo inflamatório crônico mais severo, então eu preciso de um tempo maior com corticoterapia oral. Então é o que a gente chama, né, daquele desmame, aquele protocolo de desmame, certo? Agora, se ele está na fase moderada, eu posso usar o clacitinib ou a ciclosporina. Agora, se ele está na fase leve, a terapia de escolha vai ser o Apoquel e o Citoponte. Se ele tem a pele normal, o Citoponte. Sempre evitando os alérgenos, pensando na imunoterapia alérgena específica e a terapia proativa com glicocorticoide 2 vezes por semana nas áreas que o animal mais coça. Então, gente, escolher a melhor terapia para coceira e inflamação é pura ciência. Existe, sim, apesar, né, da gente saber que na medicina 2 mais 2 não são 4 e que existe uma resposta individual, existe uma cartilha, né, um estudo que afirma que para você escolher a terapia, eu preciso primeiro avaliar o paciente e classificar em que fase da doença ele se encontra, certo? A professora Marcela, Rosana Marcela, no Congresso Mundial, a palestra dela foi falando, discutindo sobre barreira cutânea, mas ela trouxe um trabalho onde ela avaliou, ela fez uma comparação entre as diversas opções terapêuticas no tratamento do paciente do cão atópico. Foi um estudo cego, randomizado, controlado, onde ela usou os beagles, ela tem uma colônia de beagles no centro de pesquisa na Universidade da Flórida, onde ela é professora, e ela pegou esses cães que, sabidamente, eles eram atópicos e que apresentavam hipersensibilidade aos ácaros da poeira doméstica, e aí ela fez o quê? Ela avaliou, ela dividiu em grupos, né, e avaliou a ação da prednisona, do citoponte, da ciclosporina e do apoquel durante 28 dias, onde esses animais eram expostos, eram desafiados com o ácaro da poeira doméstica 2 vezes por semana, certo? E também tinha um grupo controle, que é esse grupo controle aqui, é o azul escuro, né, o roxo escuro. Qual foi o resultado? O que ela quis avaliar? Ela quis avaliar o score de lesões, né, que é o CADESE, a escala visual analógica do prurido, avaliar o prurido, hidratação da pele e barreira cutânea. O que ela trouxe de resposta para a gente, que é extremamente importante, que esse trabalho, que tem um peso científico importante, ele diz o seguinte, que o Apoquel e o Citoponte foram os fármacos, né? Apesar do Citoponte não ser remédio, mas ele é um fármaco, né? Porque ele é um anticorpo monoclonal. Eles foram os fármacos que tiveram uma melhor resposta no controle do prurido e dos sinais clínicos, na hidratação da pele e nessa barreira cutânea, comparado ao grupo controle, a prednisona e a ciclosporina. E mais importante ainda, o Citoponte, quando aplicado antes da exposição ao ácaro da poeira doméstica, ele foi o que teve melhor resposta, comparado aos outros tratamentos. Então, aqui embaixo, na conclusão, diz que o Lokivetimab, que é o Citoponte, preveniu os surtos quando administrado antes do desafio, né? A exposição ao ácaro da poeira doméstica. E o oclacitinib, que é o Apoquel, e o Citoponte, têm alguns efeitos positivos nos parâmetros da barreira cutânea. Por isso, gente, são princípios ativos extremamente seguros e que têm efeitos, né, benéficos no tratamento e principalmente na prevenção das recorrências, tudo bem?
E aí é assim que a gente escolhe a terapia, né? A gente vai escolher uma terapia antipruriginosa baseada nos sinais clínicos, baseada no histórico, anamnese, exame físico, lógico, para você construir seu diagnóstico diferencial, mas principalmente no que os artigos científicos trazem para a gente de evidências científicas, para a gente ter um embasamento nesse embasamento científico na escolha do tratamento, certo? Então vamos aos casos clínicos para a gente aplicar o que a gente viu até agora. Então vamos lá. Esse é um dogo argentino de sexo masculino que apareceu na primeira consulta comigo. Ele veio com histórico de prurido, lesões de pele que aconteciam, né, há mais de 4 meses. Já tinha sido feito uso de antibióticos, já tinha sido feito uso de cortisona oral, melhorava os sinais clínicos, mas não tinha sido realizado, né? O animal estava sendo tratado, né, com antiparasitário, ele fazia uso de Simparic mensal, não tinha sido feita a triagem alérgica para alimentos, né, não tinha sido feita a dieta de exclusão, mas ele apresentava coceira, mais uma recidiva, né, um outro quadro agudo da doença, mesmo depois de ter sido feito 2 vezes a cortisona no espaço médio, né, no espaço de 4 meses. E aí que a gente vê pápulas, né, mácula, a gente vê o quadro de rarefação pilosa, alopecia, na tricografia tinham pelos tonsurados, demonstrando que o cachorro se coçava, eritema. Essas manchas mais escuras são cicatrizes, né, das lesões que ele apresentava antes, que ele apresentou um quadro de foliculite bacteriana superficial. E como ele era um cão de 1 ano de idade, raça gigante, eu, antes de pensar em fazer a exclusão alimentar, né, fazer a triagem alimentar, no histórico da anamnese eu percebi que o manejo domiciliar desse paciente, foi durante a pandemia que eu atendi esse paciente, estava extremamente inadequado, estava errado. E aí eu conversei com o tutor, eu optei por fazer a aplicação de Cytopoint para reduzir o prurido desse animal, trazer conforto para o cachorro e para a família, e fiz o tratamento me baseando no quê? Melhora do manejo da casa desse tutor, porque a minha suspeita clínica principal era dermatite de contato. Então, esse paciente, ele melhorou com Cytopoint, parou de se coçar. Eu fiz hidratação, reposição de barreira, tratei as infecções secundárias e ele não precisou mais fazer uso do Cytopoint, porque a conclusão desse caso é que ele tinha dermatite de contato. Então, por isso que eu fiz o manejo, né, a mudança de manejo foi o suficiente. E, lógico, repondo barreira cutânea, restaurando essa barreira cutânea, acabando com as infecções secundárias, controlando as infecções secundárias, esse paciente não voltou a se coçar, certo? Agora, já um paciente, né, onde já tinha sido feita dieta de exclusão, já tinha sido feito controle de ectoparasitas, né, a gente já tinha um diagnóstico de dermatite atópica canina e chega para mim apresentando um quadro de doença crônica, né? Então aqui a gente tem um quadro de dermatite atópica crônica com liquenificação, infecção por malacésia e infecção por bactéria. Então a gente tem uma pododermatite com quadro de liquenificação, hiperpigmentação, presença de crostas. Essa paciente, nessa fase aqui, eu preciso instituir um tratamento mais escolher, né, um princípio ativo, um fármaco mais potente para diminuir a inflamação, porque a gente tem, né, o envolvimento de uma resposta imunológica uma resposta imunológica mais agressiva, o envolvimento de várias células inflamatórias e várias citocinas. Então, a escolha do tratamento foram 7 dias de prednisolona, e depois que ela, não só a prednisolona, foram feitos banhos diários, banhava diariamente essa pata com shampoo desengordurante e shampoo queratolite queratoplástico. No resto do corpo, banho com clorexidine. Nessa região da face, por conta dos olhos, a gente tem que ter muito cuidado. Em vez de aplicar o shampoo, né, debaixo da água, a gente aplica o shampoo desengordurante queratolite queratoplástico só na boquinha e depois lava de cima para baixo.
As patinhas eram lavadas diariamente e no retorno, né? Então, 7 dias de cortisona, depois migrei para o Apoquel, e aí quando eu entro com o Apoquel é a cada 12 horas, não é a cada 24 horas, então vão ser 7 dias de prednisona, depois 14 dias de Apoquel de 12 em 12 horas, volta, aí passa uma vez ao dia, né, cada 24 horas, volta com 4 semanas, né? Além disso, solução tópica à base de, dependendo da área, né, no corpo, mousse, nas patinhas, a solução siliconada à base de hipoclorito de sódio e hidratação da pele. Volta com 4 semanas. Voltou com 4 semanas, já tem, né, 4 a 6 semanas, já tem uma melhora clínica da patinha, de uma forma geral, do cão, e aí eu não preciso mais usar esse shampoo todos os dias, banhar essas patas todos os dias com esse shampoo desengordurante. Eu posso usar o shampoo à base de clorexidina. Então a gente tem o quê? Uma evolução no tratamento. Melhorou depois de 2 a 3 meses no retorno, fazendo o Apoquel uma vez ao dia, a gente pode pensar em fazer o Cytopoint, migrar para o Cytopoint, tá? Hoje, essa cadelinha, ela tá na imunoterapia alérgica específica e não faz uso de nenhuma outra medicação para controlar prurido. Apenas os banhos e o controle da desbiose quando há necessidade. Se ela entra em crise, se por acaso ela entra em crise, a recomendação é fazer uso do Apoquel, certo? Essa é uma outra paciente que, diferente da outra, ela chegou apresentando, né, o quadro da doença na fase moderada crônica, né, severa, numa fase severa, moderada severa. É uma paciente idosa, onde ela fazia uso do Apoquel, que não estava respondendo ao tratamento, então, por isso é importante você avaliar o seu paciente, isso aqui não vai resolver com o Apoquel, ainda mais se você não estiver fazendo uso de shampoo de forma adequada. E aí a minha escolha foi migrar para a ciclosporina, para depois que ela tivesse 100%, que é uma cadela idosa, eu sair da ciclosporina e entrar com Cytopoint. Então, assim que foi. A Flor faleceu esse ano. A opção terapêutica dela sempre, animais idosos e animais jovens, a gente pensa em usar o Cytopoint para controlar a coceira, mas você não pode entrar, não vai adiantar nada o Cytopoint aqui. Então, o que a gente faz? Traz essa pele para a normalidade, para uma pele fisiologicamente normal, e depois sim você pensa em migrar para uma medicação, um Apoquel ou até mesmo o Cytopoint, certo? Então, nessa fase, a gente entrou com shampoo à base de clorexidina, nessa região do pescoço, um desengordurante, queratolite queratoplástico, clorexidina, hidratação da pele, e aí ela voltou, né, depois na verdade, já teve vários retornos, mas nessa fase aqui, depois de mais ou menos 7 meses de tratamento com a ciclosporina, ela estava 100%, então ela estava com a pele normal. Eu fiz o que a gente chama, né, de uma reavaliação para a gente discutir, né, qual terapia proativa, que é a fase 2, a gente vai adotar para essa paciente, por ela ser uma paciente idosa. Eu migrei da ciclosporina gradativamente para o Cytopoint, então apliquei o Cytopoint, passei a ciclosporina para dia sim, dia não, depois para um dia sim e 2 não, depois uma vez por semana e parei, então fiz o desmame gradativo. E aí o Cytopoint segurou e ela ficou usando o Cytopoint até o último dia da vida dela. Importante frisar, nunca esquecendo, né, de manter shampoo e hidratação da pele desse paciente, porque a terapia é multimodal. Agora, é importante avisar que se por acaso ela for exposta a uma maior quantidade de alérgenos, pode ser que o Cytopoint não segure a coceira dela. E aí, se coçar, usar ceponato de hidrocortisona. Se não resolver, o Apoquel e voltar para a clínica, certo? Esse já é um paciente, gente, na fase 1, onde ele tem o que a gente chama a doença severa, mas é assim uma doença severa crônica, muito severa. Então, na fase 1, na terapia reativa, quando eu penso em usar, que não tem outra opção, senão corticoterapia, certo? Associada, né, à terapia tópica, eu vou ter que usar a prednisona ou a prednisolona por um tempo maior, porque eu não vou conseguir, com 7 a 10 dias, regredir essa liquenificação e chegar numa fase leve a normal. Vai demorar
de 1 mês, às vezes até 2 meses. Esse paciente, ele levou 2 meses para chegar numa fase onde a pele está aparentemente normal. Então, durante toda essa fase, eu vou ter que fazer o uso de medicação com maior abrangência, né, com uma maior potência. Então, a prednisona ou a prednisolona é a terapia de escolha. O que a gente faz é, a gente usa uma fase que a gente chama de indutória, na dose de 1 mg/kg para esse peso, né, porque é de meio a 1 mg/kg, mais ou menos 10 dias, de 7 a 10 dias. Depois você diminui para metade da dose em dias alternados e vai diminuindo para metade da dose até chegar a 1/4 da dose inicial em dias alternados. E se conseguir, um dia sim e um dia 2 não, né? Que seria o que a gente chama de a cada 72 horas. E aí é uma terapia, né, nessa fase, 1/4 da dose inicial a cada 72 horas é considerada uma terapia segura de manutenção. Mas não tem necessidade de você manter com corticoide se a pessoa tem condição financeira de migrar para uma outra medicação. Então, Luca, depois desse tratamento com a corticoterapia, durante 2 meses, onde eu, né, fui desmamando até chegar na dose de 1/4 da dose inicial a cada 72 horas, que são mais ou menos 2 vezes por semana. Ele apresentava-se com a pele normal, sem nenhuma lesão clínica. Eu migrei para o Apoquel. E aí, quando eu migrei para o Apoquel, eu migrei a cada 24 horas. Porque ele não estava se coçando, ele estava bem, estava, né, estável. E esse Apoquel, mas se ele ficasse sem a medicação, ele voltava a lamber as patas, né, voltava a se coçar. Então, a gente migrou para o Apoquel a cada 24 horas. Mantive, né, o tratamento de hidratação, shampoo, lógico, o controle de ectoparasitas ele permanece para o resto da vida, mas o shampoo e hidratação desse paciente ele continuou, porque faz parte da terapia, né, de manutenção ou terapia proativa desse paciente para evitar novas crises, mas eu migrei para o Apoquel. Por que migrado da cortisona para o Apoquel? Porque a cortisona tem efeitos colaterais e o Apoquel ele não tem os efeitos colaterais encontrados na corticoterapia. Ele é mais seguro, principalmente quando você consegue controlar o prurido usando ele a cada 24 horas, correto? Então, essa revisão nas estratégias, né, de tratamento proativo da dermatite atópica, ela faz parte do tratamento, certo? Então, esses pacientes, eles deverão sempre retornar para a gente rever se a gente continua nessa terapia ou se a gente migra para uma outra terapia. O meu objetivo, lógico, é chegar no Cytopoint, certo? Então, esse é o Choquito. O Choquito, durante 1 ano e 2 meses, isso equivale a 14 meses. A fase 2 da terapia dele proativa era com Cytopoint, certo? Então, ele fazia Cytopoint mensal a cada 4 semanas, banhos, né, hidratantes de repositores de barreira, hipoclorito de sódio para desbiose 2 vezes por semana, e a corticoterapia atópica nas patinhas 2 vezes por semana à base de aceponato de hidrocortisona. Então, a terapia dele, lógico que isso é uma recomendação, mas nem sempre os tutores fazem todas essas, seguem à risca a terapia proativa, né? Tanto com glicocorticoide quanto com a mousse à base de hipoclorito. Na maioria das vezes, eles ficam só no Cytopoint e nos banhos. E aí, o que aconteceu com o Choquito? Ele teve uma crise alérgica, certo? Então, ele veio todo cheio de lesão, né? Mesmo fazendo uso do Cytopoint, depois de 14 meses sem crise, ele veio para uma consulta, que foi nesse dia, apresentando o quê? Uma crise, que vai acontecer, né? O paciente atópico ele não está curado. A gente controla, né, esse paciente. E o objetivo da terapia proativa é espaçar as crises. Então, 14 meses, que eu falei para a tutora, tá excelente, né? 14 meses sem ter crise. E aí, como ele teve crise, a gente teve que fazer o quê? Suspendi o Cytopoint e retornei para o Apoquel. Então, o Apoquel, a gente andou um passo para trás, voltamos para o Apoquel, controlamos novamente a infecção bacteriana secundária, controlamos, né, a desbiose, melhoramos a pele dele, enfim. E aí ele ficou controlado novamente, melhorou e retornamos do Apoquel para o Cytopoint. Levou mais ou menos uns 2 meses para a gente retornar para o Cytopoint, certo? Agora a gente eu vou trazer para vocês alguns
casos diferentes, né? Onde a gente se surpreende durante o nosso atendimento. Então, essa pacientezinha se chama Amora, ela é uma Spitz alemã, que veio para a consulta para avaliar, né, com diagnóstico de alopecia X, e ela veio para a consulta para eu avaliar a possibilidade de se fazer o microagulhamento, tá? Então, ela chegou para mim assim, né, apresentando um quadro de alopecia, é uma foliculite bacteriana superficial, ela tinha um quadro de infecção bacteriana, apresentava uma hiperpigmentação e descamação da pele, principalmente na região dorso-lombar e posterior de coxas, certo? Então, essa é a Amora. Só que no histórico anamnese, a Amora ficou solta no consultório. E eu percebi que mesmo a dona falando para mim, relatando que a cachorrinha não se coçava, né, porque está dentro das perguntas na anamnese, o prurido. E eu peço para graduar de 0 a 10. E ela disse que não, que a Amora não se coçava. E aí eu continuei fazendo, né, fazer uso de medicação para controlar pulgas e carrapatos, enfim. Fez os exames, né, de triagem, né, hormonais, e chegou para mim com o diagnóstico de alopecia X, mas independente do diagnóstico, eu fiz todo o meu passo a passo do diagnóstico dermatológico. E aí, ela solta no chão, eu percebi que ela estava se arrastando, se esfregando na parede. Ela, no consultório, ela ficava se esfregando na parede. Eu virei para a tutora, que é médica, dermatologista, eu falei, olha, mas ela está se coçando, olha lá como é que ela está se esfregando na parede. Ai, doutora, eu nunca tinha reparado que ela se coçava. E aí, eu perguntando para ela, eu descobri que ela trabalhava muito, ficava muito tempo fora de casa e provavelmente ela não via cachorro se coçando porque ela estava trabalhando. Expliquei para ela, né, que a cachorrinha dela teria que passar por uma triagem, que provavelmente ela tinha alergia, né? Ela falou para mim, ela não concordou que a cachorrinha dela tinha alergia, para ela era alopecia X, ela estava com diagnóstico. E aí eu virei para ela e falei assim, então vamos fazer o seguinte, tutora, eu vou aplicar um Cytopoint, e se ela tiver coceira, ela vai parar de se coçar. Lógico que eu fiz o controle, né, das infecções secundárias com shampoo, com medicação tópica, mousse à base de clorexidina e hidroviton. Fiz a hidratação da pele, que faz parte do protocolo para repilação dos Spitz, né? Então você tem que fazer muita hidratação. E apliquei o Cytopoint. Ela fez a aplicação no primeiro mês, a cachorra começou a nascer pelo. Ela fez, né, no segundo, no terceiro mês, depois de 4 meses, a cachorra estava toda peluda. Hoje ela tem mais pelo, tá, gente? A cauda tá toda cobertinha de pelo. Então, no final das contas, gente, ela não tinha alopecia X. A Amora, ela tem alergia, né? Ela tem dermatite atópica, certo? Enfim, isso é só um caso onde, mesmo o paciente sendo encaminhado para a gente tem que fazer uma revisão e observação desse paciente, porque o diagnóstico, às vezes, ele nos surpreende, certo? Bom, o paciente seboatópico é aquele que vem sempre pra gente, né? E aí é importante a gente discutir sobre o paciente seboatópico, porque na minha rotina é o mais complicado da gente conseguir controlar a coceira. Então, o que a gente faz nesse paciente seboatópico? Primeiro, se ele é um shih tzu, os banhos, né, 2 a 3 vezes por semana com shampoo desengordurante e queratolite queratoplástico vai ser muito mais fácil de tratar essa seborreia untuosa do que um cole, por exemplo, né? Então, esse tutor aqui, ele não vai fazer banhos 2 vezes por semana e nem vai usar o shampoo desengordurante de queratolite queratoplástico prescrito. Então, essa avaliação clínica deverá ser feita por quê? Nesse paciente, eu só vou prescrever terapia tópica. Nesse paciente, eu vou prescrever terapia tópica e oral associada para poder tirar ele da crise, né? Então, na terapia reativa, obedecendo lá, né, o editorial do professor Thierry, os dois se classificam na doença severa, na manifestação clínica severa, na dermatite atópica severa, certo? Então, o início do tratamento é o corticoide. Depois que ele melhorar, eu vou passar para o Apoquel, certo? Que é exatamente na terapia proativa ou evitar as recorrências. Tudo bem, mas o que eu vou fazer? Então, essa é a minha forma de pensar e eu trago aqui para vocês, certo? No início do tratamento do meu sebo atópico, eu vou fazer terapia com corticoterapia, eu vou fazer o tratamento da inflamação e da coceira com a cortisona, com a corticoterapia, prednisolona. Vou usar um shampoo desengordurante. Nesse paciente que o dono não vai fazer 2 banhos por semana,
e ele tem o que a gente chama de MOG, que é o sobrecrescimento da malacésia. Eu vou fazer o itraconazol oral, certo? Na dose de 5 mg quilo, uma vez ao dia, durante 30 dias. Ele retorna para mim em mais ou menos 30, 45 dias, eu reavalio. Se ele já saiu dessa fase severa e já se encontra numa fase leve, final de moderada a leve, o que eu vou fazer? Migrar para o Apoquel, reavalio o shampoo. Nessa região aqui, provavelmente eu vou continuar com desengordurante, mas no restante do corpo eu vou passar para o shampoo à base de clorexidina e vou hidratar bastante. Volta para mim depois de uns 6 meses, mais ou menos. É assim que eu recomendo, né, para os meus pacientes. Daqui a 6 meses, com o uso do Apoquel, você retorna para a gente para uma nova consulta. E aí, ele voltando, tá super bem, eu vou discutir com o tutor a possibilidade de a gente entrar com citoponte. Porque se ele volta para mim na fase normal, sem lesão de pele clínica, né, a gente não observa nenhuma lesão de pele, eu vou tentar controlar o prurido dele, que esse é o meu objetivo, é a minha expectativa, tentar controlar o prurido dele com citoponte e manter shampoos hidratantes e repositores de barreira, certo? Então, vou manter o shampoo para esse cão que tem dermatite atópica, certo? Então, é assim que eu vou fazer, ó. O paciente chegou, né, ele estava assim, corticoide, shampoo desengordurante, queratolítico, queratoplástico, nessa fase. Chegou assim para mim, Apoquel, banho com clorexidina e hidratação. Fez durante 6 meses a 1 ano, ficou assim, bem. Aí eu migro para o citoponte. O Shih Tzu é mais difícil de migrar para o citoponte. Normalmente o Shih Tzu ele permanece no Apoquel, certo? Ele é mais difícil de migrar para o citoponte. E se ele migra para o Apoquel e não responde bem ao Apoquel, porque eles fazem muito otite, né, e pododermatite, estuda a possibilidade de fazer a ciclosporina, certo? Mas se você conseguir mantê-lo com a Apoquel, menos efeitos colaterais a gente vai ter, tudo bem? Uma vez por dia, né? Então, quando que a gente usa o Apoquel, né? A gente usa o Apoquel apenas na dermatite atópica canina, já que é uma doença para o resto da vida, a gente sabe que ele é seguro, né, uma vez ao dia, para manter, né, esse paciente sem se coçar e sem alterações, lesões de pele. Então, a gente usa quando houver prurido. Essa é a primeira pergunta a ser respondida. Quando usar Apoquel? Quando a gente tem um paciente que se coça. Então, a gente vai usar só na dermatite atópica? Não. A gente vai usar em todas as dermatopatias alérgicas. Você pode usar o Apoquel em todas as dermatopatias alérgicas, porque alergia significa o quê? Hipersensibilidade, coceira, prurido. Durante o diagnóstico diferencial das dermatopatias alérgicas, é a única medicação que você realmente pode usar. Eu até recomendo, de repente, você pode fazer isso. Isso eu faço na minha rotina. Eu uso corticoide no início, migro para Apoquel e depois, né, no mínimo 15 dias sem corticoide é que eu posso avaliar o prurido. Então, se aquele paciente lá atrás, que eu tinha uma lesão severa, que eu precisei usar 2 meses de corticoide, eu usei 2 meses de corticoide e não fiz triagem alérgica. Eu fiz o quê? Entrei para o Apoquel e aí sim eu comecei a fazer a triagem alérgica desse paciente, certo? Durante o diagnóstico diferencial das dermatopatias alérgicas, é o Apoquel que a gente vai utilizar, exatamente porque ele se suspendendo o Apoquel, ele dura 12 horas, ele tem uma meia-vida de 12 horas, depois de 12 horas sem utilizá-lo, ele vai cair, não vai estar mais circulando, e aí sim você vai estar com o cão durante 3 dias sem Apoquel, avaliando a coceira dele, se ele está realmente se coçando ou não. Na dermatite úmida aguda, nas doenças parasitárias, nas doenças fúngicas, nas piodermites. Por que doenças parasitárias, dermatite úmida aguda, doenças parasitárias, doenças fúngicas e piodermites? Porque, gente, o Apoquel, nessa dose que a gente faz, ele tem uma ação antipruriginosa e menor efeito imunossupressor. Por quê? Eu posso usar numa dose mais alta, por um tempo maior, né, por um tempo prolongado, e aí sim ter o que a gente chama de dose imunossupressora. Mas como são doenças infecciosas, doenças parasitárias, que eu preciso que o cão, né, e no caso, se for o caso, que a gente vai falar em gatos, mas principalmente o cão, tenha uma resposta imune satisfatória, eu não vou usar uma medicação que faça imunossupressão. Então, a minha escolha é o Apoquel.
Nas doenças autoimunes e vasculites, os últimos trabalhos, eu vou trazer um caso aqui para vocês, o Apoquel, ele é indicado para controle da doença, né, da vasculite e a doença autoimune. Então, ele tem uma ação em lúpus, ele tem uma ação em dermatomiosite, ele tem ação em vasculite, ele tem ação em pênfigo, então ele tem ação nesses, né, não está na bula, lógico, porque são estudos recentes, no Congresso Mundial, no Congresso Europeu desse ano, falou-se demais do uso do Apoquel para controle das doenças autoimunes, né, dos diferentes tipos de lúpus, uma palestra do professor Thierry, e nas vasculites a gente tem inclusive um artigo publicado por ele. Então, o Apoquel ele não é utilizado apenas para dermatite atópica canina, para síndrome atópica canina. Ele pode ser usado para qualquer enfermidade que o paciente apresente prurido. E em casos, né, de doenças autoimunes, você pode fazer uso dele com respaldo científico, numa dose, na fase indutória, numa dose maior, a indução pode ser por um tempo maior, mas depois você pode fazer a manutenção, dependendo do paciente, na dose indicada de bula, de 0,6 miligramas quilo, uma vez ao dia, certo? Então, vamos lá. Na dermatite alérgica picada de pulgas, então aqui é um paciente que chegou para mim coçando desesperadamente porque estava lotado de pulga. O tratamento para DAP é acabar com as pulgas, né? Mas eu preciso controlar o prurido e a inflamação da pele desse paciente. Então, o que a gente faz na dermatite alérgica picada de pulga? A gente usa o Simparic, pode fazer uma prednisona durante uns 5 dias se você quiser, mas eu nem fiz. Eu fiz o Simparic, o Apoquel e shampoo à base de clorexidina, porque você tem, né, não sei se vocês estão observando aqui, mas a gente tem uma infecção, uma descamação, a presença de crostas aderidas à pele, em função da infecção bacteriana secundária. Mas o tratamento aqui é o Simparic. O Simparic vai acabar com a pulga e o carrapato. Para eu melhorar as condições, né, melhorar a qualidade de vida desse paciente e melhorar a pele desse paciente, porque ele tem, né, hoje ele tem uma dermatite, o Apoquel e a clorexidina. Não sei se na região de vocês tem mosquito, mas aqui em Vassouras tem bastante mosquito, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas a hipersensibilidade à picada de inseto é comum na minha região, onde a gente com a citopatologia, né? Geralmente ela comete essa região do plano nasal, né? Do espelho nasal. Na citopatologia a gente encontra vários eosinófilos, caracterizando uma hipersensibilidade. Na cito da dermatite atópica a gente não vê eosinófilo. A citopatologia foi importante para fazer o diagnóstico diferencial de leishmania, doença autoimune, enfim, então, por isso a citopatologia. Então, na minha citopatologia, essa presença de eosinófilos é uma característica de uma cito de um paciente que tem hipersensibilidade à picada de inseto, lógico, prevenção da picada de inseto, né, usar um repelente, e o tratamento foi o Apoquel e terapia tópica à base de corticoide com antibiótico, certo? Ele não coça só na região da face, tá, gente? Ele tem essas lesões na face, é uma menina. Ela tem essas lesões na face, mas ela coça o corpo inteiro. Por isso é importante você entrar com o Apoquel. Então, na hipersensibilidade à picada de inseto, esse caso eu usei o Apoquel. Mais um caso, esse é um caso mais grave, hipersensibilidade à picada de inseto, onde você tem lesões não só na região da face, mas por ser uma hipersensibilidade, você tem lesões em outras áreas do corpo, e a presença de eosinófilos na citopatologia. Mesma coisa. Fiz 10 dias de cortisona oral, diagnóstico diferencial, lógico, leishmaniose, fiz todo, tá? Todo o protocolo de diagnóstico diferencial. Leishmaniose, doença autoimune, né? E o tratamento foi prednisolona durante 10 dias, depois migrei para Apoquel. Não adianta passar, nesse caso aqui, não adiantou nada passar tratamento tópico, porque o cachorro se lambia. E lavava com antisséptico à base de clorexidina, certo? Shampoo ou um produto antisséptico à base de clorexidina, certo? Bom, lembrando que na dieta de exclusão que a gente faz durante a 8 a 10 semanas, o oclacitinib é a medicação de escolha. Você até pode usar nos primeiros 7 a 10 dias o corticoide, mas o porquê o oclacitinib, porquê o Apoquel? Porque quando eu faço a avaliação na 4ª semana e depois na 8ª semana, eu vou suspender o oclacitinib 3 dias antes. E aí eu vou saber se o cachorro voltou a se coçar. Se o cachorro voltou a se coçar, né, com 4 semanas, do mesmo jeito que ele coçava antes, eu continuo com a ração hidrolisada,
Peço para voltar com 8 semanas. Reavalio o prurido. Ele tem que estar 3 dias sem o clacetinib, né? Sem o Apoquel. Se ele parou de coçar completamente na 8ª semana, sem o Apoquel, alergia alimentar. Se ele continuou se coçando do mesmo jeito, dermatite atópica. Agora, se ele teve uma resposta parcial, melhorou parcialmente esse prurido, ele tem as duas coisas, né? Alergia alimentar e dermatite atópica. Então, fazendo essa dieta de exclusão, e com esse trabalho que saiu em 2021, né, sugerindo fazer o uso da prednisolona ou o oclacitinib, aqui os dois, reduz o tempo de diagnóstico da dermatite alérgica ao alimento, né, a alergia alimentar. Então, isso que eu já fazia, né, acredito que várias pessoas que assistam essa palestra vão lembrar desse slide, isso que eu já fazia lá atrás, em 2021, a publicação mostrou que é para usar o oclacitinib, e você usando, você diminui o tempo de diagnóstico da dermatite alérgica ao alimento, certo? A alergia alimentar. E foi o caso dessas duas pacientes aqui, né? Então, são cadelas, são duas meninas jovens, que se coçavam, né, grau 8 a 10, inclusive no consultório, então por isso que eu boto grau 10, porque ela está dentro da consulta se coçando sem parar, e que durante, é comum, né, eu suspeitar de alergia alimentar, hipersensibilidade alimentar em cães jovens. Então, durante a dieta de exclusão, onde eu entrei com uma ração hipoalergênica hidrolisada e Apoquel e segui aquele protocolo de suspender o tratamento 3 dias antes, lógico, banho de clorexidina para controlar, porque aqui eu tenho, né, pododermatite causada por malacésia e por cocos, hidratando e fazendo reposição de barreira cutânea. Quando elas chegaram para mim com 8 semanas sem o Apoquel, tinham parado de se coçar completamente. Aí a gente propõe o desafio alimentar, né, voltar com a ração anterior ou com outra ração sem ser hidrolisada. E observar se o cachorro vai voltar a se coçar. Se ele voltar a se coçar, né, com a ração anterior, você confirma a alergia alimentar. Mas expectativa e realidade. Realidade que o tutor não quer voltar com a ração anterior. E aí eu tento voltar para uma ração específica para a pele e vejo se ele aceita, que é melhor do que manter hidrolisada para o resto da vida. Tudo bem? Então, dermatite de contato. Eu tenho um curso de dermatite de contato, a Rosana Marcela fala muito de dermatite de contato, tem gente que não acredita em dermatite de contato, acha que é um sinal clínico da dermatite atópica, e a prova que a dermatite de contato existe, eu acredito, né, em dermatite de contato, é a Frozen, né. A Frozen era uma cadela, uma American Bully, de um canil, aqui da minha região, onde ela vivia num canil de cimento. E aí ela era reprodutora. Aí eu falava para o tutor de que ela tinha dermatite de contato, enquanto ela vivesse naquele canil de cimento, eu não ia conseguir controlar a doença alérgica dela. A gente só conseguia controlar com altas doses de cortisona. O Apoquel não funcionava para ela, gente. E isso é uma das características da dermatite de contato, a baixa resposta ao tratamento antipruriginoso e anti-inflamatório. E aí a Frozen atingiu uma idade na qual ela não ia mais se reproduzir. Ele castrou e doou. E ela foi morar na casa de uma pessoa que não tinha cimento, é ardósia. Não sei se vocês estão vendo aqui, mas é o piso e a ardósia. E essa é a Frozen sem nenhuma medicação, sem nenhum tratamento, nada, nem shampoo hidratante, nem nada. Isso aí é a Frozen depois de ter saído do ambiente onde ela voltava. Então, é a prova de que ela tem dermatite de contato. Então, vocês observem os seus pacientes, que vocês acham que eles têm, né, dermatite atópica, mas esses pacientes que a gente suspeita de dermatite atópica ou outra enfermidade alérgica que não respondem bem ao tratamento, que continuam com pododermatite, suspeitem de dermatite de contato, que esses pacientes podem ter dermatite de contato. Sarna, né? Essa é uma paciente que tinha escabiose. Eu uso para controle de prurido dos meus pacientes com escabiose o Apoquel, então faz parte do meu protocolo. Entro com a Caricida, que é o Simparic, que é o meu protocolo receita Simparic e Apoquel, para diminuir a coceira e trazer qualidade de vida para a cadela e para as pessoas que vivem na casa desse seu paciente, certo? Para demodiciose, esse é um cachorro que veio para mim, uma cadelinha pitbull, que veio usando corticoide, porque foi diagnosticada alergia, e ela tinha sarna demodésica. Então, não usem corticoide para as sarnas, evitem usar corticoide para as sarnas. E ela se coçava muito, suspeitou-se de alergia, porque ela tinha coceira. Então, ela tem sarna demodésica,
A suspeita era alergia, foi feito cortisona e ela chegou nesse estado. Então, não usem corticoide. Se você for usar um antipruriginoso, faça o uso do Apoquel, certo? Esse é um paciente que coça desesperadamente, coçava, né? Porque agora ele tá bem, graças a Deus, mas ele coçava desesperadamente. Aqui vocês podem ver uma área de erosão, crostas hemorrágicas, crostas hemáticas, um eritema difuso em toda a face. E o diagnóstico dele é dermatofitose. É um dogo argentino. É dermatofitose. O diagnóstico foi feito através da cultura fúngica, histopatológico, até porque eu queria fazer diagnóstico diferencial com outras enfermidades. Ele tinha lesões de borda de orelha, ele tinha lesões em forma de Kerrion, né, no corpo. Aqui é uma lesão em pata, em membro posterior. E o controle da coceira, porque ele coçava muito, foi o Apoquel. Eu não fiz a cortisona, né? Então, assim, porque o tratamento é prolongado. O fungo que ele tem, né, a dermatofitose que ele tem, é por Trichophyton mentagrophytes. Então, o tratamento ele é prolongado, mais ou menos 3 meses para você conseguir trazer a cura clínica. Então, esse cachorro ele se coça muito. E aí, se você faz a cortisona durante todo esse período, a resposta terapêutica ela é menor. Então, o ideal é você faz uns 5 a 10 dias de cortisona para dar uma melhorada e depois você entra com o Apoquel. E foi assim que a gente manteve ele para diminuir o prurido durante todo o tratamento, que lógico, foi com itraconazol, 10 miligramas quilo, uma vez ao dia, e banhos à base de clorexidina com miconazol para diminuir a contaminação, diminuir a descamação e melhorar esse quadro fúngico descamativo, certo? Lembrando, né, que muitas das vezes as pessoas fazem uso de cortisona de forma errada, né, prejudicando a saúde do paciente, porque você leva um Cushing iatrogênico e aí o quadro piora significativamente. Então, essa é uma paciente minha que fazia uso de Apoquel, a dona achou que estava caro, e aí ela foi para um outro veterinário e ele começou a aplicar triancinolona injetável. E aí ela entrou num quadro de furunculose severa, atrofia muscular, ela chegou bem debilitada para mim. Na hora achei até que ela tivesse com uma farmacodermia, uma doença autoimune, a gente fez a biópsia de pele, né? E aí veio uma furunculose, mas nenhuma doença autoimune associada. Eu fiz o tratamento, lógico, fiz a cultura antibiograma, antibióticos, utilizei, né, na cultura antibiograma, a bactéria era sensível à amoxicilina com clavulanato, a gente fez o tratamento com amoxicilina com clavulanato durante um tempo prolongado, e na mesma hora, porque ela tinha prurido, eu voltei a fazer o Apoquel. Eu expliquei para a dona que não tinha condição, ela precisava usar Apoquel, porque não adiantava controlar a infecção se o cachorro continuava se coçando desesperadamente. E aí chama-se Lady ela depois do tratamento, né? Então ela manteve o Apoquel e aí ela falou para mim no final, né? Ai, doutora, me desculpa por não ter continuado usando o Apoquel, porque o meu barato saiu muito caro, porque ela gastou muito para poder tirar essa cadelinha na crise, mas no final ela ficou super bem. Então ela saiu do consultório, né? Ela já saiu usando a Apoquel, que eu já sabia que ela tinha dermatite atópica, banhos, né? Eu entrei com a amoxicilina com clavulanato, mesmo com a cultura antibiograma em fase em execução, né? E no laboratório, porque eu tinha que entrar com antibiótico terapia empírica, esperando o resultado histopatológico, e aí no resultado histopatológico confirmou folículo de furunculose, mas ela já estava melhor, tudo bem? Farmacodermia, esse é um outro paciente meu, é uma fêmea, que chegou para mim com esse quadro de farmacodermia. Ela tinha sido aplicada no mesmo dia, uma paciente idosa, uma poodle, tinha sido aplicada no mesmo dia vacina de giardia, de leishmaniose e depomedrol, além de banho no PET. E ela fez um quadro de farmacodermia. Ela estava com a depomedrol, né, tinha sido aplicado depomedrol, e óbvio que ela fez uma foliculite furunculose. É uma paciente idosa, ela saiu do consultório já com a receita aplicada, eu apliquei o convênio, a gente tentou limpar e doía muito, ela estava com muita dor, então eu prescrevi para casa Dersane, diário, compressas, né, úmidas de soro ou água mineral, né, ou água filtrada, não usava água da bica, com clorexidina,
para poder fazer a compressa, esse material necrótico e amolecendo. Então, o enfermeiro da clínica que fazia esses curativos em casa, e ela foi para casa com o uso do Convênia, né, a primeira aplicação, e o Apoquel. Por que eu usei o Apoquel? Porque eu já tinha utilizado em farmacodermia o Apoquel com uma boa resposta. Depois veio a publicação, né, falando da doença, no uso do Apoquel na doença autoimune, mesmo ela usando Depomedrol, e ela ficou 100%. No hipotireoidismo, esse é um paciente com hipotireoidismo, ele apresentou uma foliculite, mas ele se coçava demais da conta. Eu trouxe esse paciente, é uma pastora maramana, por quê? Porque ninguém pensou em hipotireoidismo, porque as pessoas acham assim, a doença endócrina não coça. Mas essa paciente, ela tem um quadro de piodermite secundária, ela tem um quadro de foliculite bacteriana secundária. Olha o citopatológico dela, cheio de cocos. Então, esse paciente, é lógico, eu vou tratar a infecção bacteriana de forma tópica, e eu entrei com a Apoquel para reduzir o prurido à espera do diagnóstico laboratorial, né, à espera do T4 lipodiálise. Então, ela ficou super bem, depois a gente concluiu que ela tinha hipotireoidismo, entramos com tratamento, ela ficou, né, 100%. No processo de desqueratinização também, a utilização da Apoquel, ele é bem-vindo, até porque esses pacientes, eles se coçam muito, então o controle é com shampoos, hidratação, mas para coceira, você pode fazer, né, 10 dias de corticoide e depois manter o Apoquel. Outras doenças que eu fiz, né, então aquele trabalho que eu publiquei, né, são os pacientes que eu usei, né, o Apoquel. Dermatite acral por lambedura eu uso direto Apoquel para controle de dermatite acral por lambedura, dermatite úmida aguda. E aí eu mostrei para vocês, né, a cadelinha a Frozen, que a gente fez uso do Apoquel, mas que não tem uma boa resposta. Esse é um paciente que tem uma hiperkeratose ortoceраtótica dos coxins plantares, né? Também a gente fez uso da Apoquel para controlar a coceira. Isso aqui ela coça, ela mordisca as patinhas dela até sangrar. Esse é o trabalho do professor Thierry Olivry de 2019, falando do uso do Apoquel para o manejo das dermatopatias isquêmicas em cães. Ele usou em 4 cães. Ele parece ser um imunossupressor útil como adjuvante aos glicocorticoides orais no tratamento de casos graves de dermatopatia isquêmica refratária nesses 4 pacientes que ele usou. Tal observação justifica novos estudos sobre segurança, eficácia e mecanismos de ação de oclacitinib como imunossupressor. E já tem trabalhos demonstrando isso mais recentes, tá? Então, essa foi a cadelinha que eu usei, né, o Deflazacort, e associei o Apoquel. No Deflazacort, ela não respondia bem, ela estava apresentando um quadro isquêmico, né? Ela tem uma dermatomiosite, e aí, nessa fase, eu entrei com o Apoquel e ela respondeu super bem. Então, a associação do corticoide ao Apoquel para essas dermatopatias isquêmicas e autoimunes é muito bem-vindo e tem sido descrito atualmente na dermatologia veterinária. Esse é o trabalho falando do uso do Apoquel associado à ciclosporina, né? Então, se você vai usar a ciclosporina, você pode usar, né, a ciclosporina, ela demora 21 a 30 dias para fazer melhores efeitos anti-inflamatórios, então você tem que, durante esses 21 a 30 dias, usar ou a Apoquel ou usar a cortisona. Eu prefiro usar a Apoquel, principalmente se você tem infecções bacterianas secundárias. Para finalizar, a gente está terminando, a gente vai falar um pouquinho sobre o uso do oclacitinib em felinos que apresentam síndrome atópica, né? A gente reclassificou o nome da doença alérgica felina, da dermatite atópica felina, passou por vários nomes, inclusive não pulga, né? Gato que não tem dermatite atópica, que não tem hipersensibilidade alimentar, ele tem essa doença, né? E agora a gente chama de síndrome atópica felina. Então, esse foi um dos trabalhos que foi descritos, né, pela professora Chiara Nolli, com o uso do oclacitinib. Nesse trabalho, em 2015, eles usaram a dose de cães, né? 0,4 a 0,6 miligramas quilo. A resposta não foi tão satisfatória, e aí ela escreveu um outro trabalho em 2019, aumentando a dose e usando 2 vezes ao dia, né? Não diminuindo a frequência. E aí ele foi quase similar ao uso da metilprednisolona. Então, dizendo-se ser um tratamento seguro e eficaz no controle da coceira desses felinos. O grupo de estudo do professor Júlio Israel Fernandes, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que foi o meu orientador, né, a Natália e o professor Júlio e o grupo de estudo,
publicou esse trabalho em 2019 e esse trabalho vem sendo referenciado em todas as palestras que falam de doenças alérgicas em felinos. E nesse estudo, eles usaram a dose de 1 mg quilo e 2 mg quilo nesses gatos. Esses gatos foram acompanhados durante 30 dias, através de exames de sangue, ultrassonografia, urinálise, e ele foi extremamente seguro, né? Então, ele parece ser seguro e eficaz, e foi eficaz, né, para esses gatos. Então, o oclacetinib eu já usei anteriormente, e baseando-se nesses trabalhos mais recentes, a gente tem um respaldo maior, certo? Esse trabalho do professor Luiz Ferrer, ele apresentou no congresso e depois foi publicado na Veterinary Dermatology, onde falando, né, que a farmacocinética do oclacetinib, do Apoquel em gatos, ela é diferente do que em cães. Então, ele tem uma metabolização mais rápida e a dose tem que ser mais alta para ser utilizado. Então, ele sugere fazer a dose, que nem a professora Chiara sugeriu, né, na dose 0,07 a 1,2 miligramas quilo, 2 vezes ao dia. Então, só para mostrar para vocês que eu já usava o oclacetinib, eu testei o oclacetinib em felinos desde que o oclacetinib chegou no Brasil. Então, são alguns pacientes, um que eu usei para dermatite atópica, lógico, dermatite alérgica picada de pulga, lógico, controle da pulga com Revolution, e para controlar a coceira, eu fiz o Apoquel. Esse é um outro gatinho também, tem dermatite alérgica picada de pulga, e eu usei o Apoquel. E esse, ele tem síndrome atópica felina, só que eu tratei ele com corticoide, ele fez Cushing iatrogênico, e aí eu migrei pro Apoquel, e ele ficou uma fêmeazinha, ficou super estabilizada. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês, eu acho que eu me alonguei. Agradeço a presença de todos vocês, estarem aqui, né, me assistindo. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para a rotina clínica de vocês, no controle da coceira dos seus pacientes, no controle da inflamação da pele desses pacientes, que não deixa de ser um desafio diário na nossa rotina clínica, certo? Me sigam nas redes sociais. Mais uma vez eu agradeço a Zoetis pelo convite, agradeço a VetSmart pelo espaço e qualquer coisa, tiver alguma pergunta, basta me chamar lá no Instagram, no Facebook ou no meu site. Muito obrigada e até a próxima. Olá, meu nome é Ana Carolina, eu sou gerente de serviços técnicos na Zoetis e agora, nos próximos minutos, eu vou falar com vocês sobre o uso do Apoquel no controle do prurido de cães. E eu começo trazendo duas imagens que representam a relação dos animais de companhia com as pessoas nos dias atuais. A gente sabe que atualmente a relação dos animais com as pessoas é uma relação de muito afeto. Os animais hoje eles são considerados membros da família, eles têm nome, sobrenome, estão dentro de casa, às vezes dividindo até mesmo a própria cama. Diante desse cenário, dessa relação, qual é a importância, qual é o impacto da coceira, não só na vida dos animais, mas também na vida das pessoas que convivem com o animal que se coça? Bom, a gente sabe que o prurido ele traz consequências não só para os animais, mas também para as pessoas. Um animal que se coça é um animal triste, um animal apático, um animal com aspecto cansado e algumas vezes até apresenta uma mudança de comportamento. Às vezes o animal pode ficar até um pouco agressivo por conta da coceira que ele está apresentando. E as pessoas que convivem com o animal que se coça, essas pessoas são pessoas infelizes, pessoas que estão preocupadas, muitas vezes frustradas, né, com a situação e acabam tendo também, muitas vezes, gastos excessivos por conta de tratamentos que muitas vezes acabam não sendo efetivos e não dão certo. Diante, então, desse contexto, a gente deve sempre pensar na responsabilidade do médico veterinário, na prestação de um atendimento de qualidade, que vai desde a avaliação clínica do paciente, passando pelo diagnóstico e se estendendo na escolha dos fármacos mais indicados para cada situação. O que se busca quando a gente fala de controle do prurido? Medicamentos que sejam seguros, eficazes e que tenham uma ação rápida. E é exatamente, pessoal, essa a proposta do Apoquel. Um fármaco que trouxe inovação para a dermatologia veterinária, no controle do prurido, né? Sendo um fármaco muito eficaz, muito seguro e com um mecanismo de ação inovador. Apoquel é um medicamento que vai agir
em cima do prurido de forma bastante específica. Existe no organismo do animal diversas interleucinas. Interleucinas são proteínas mensageiras responsáveis por diversas funções biológicas. Quando a gente fala de prurido, a gente está falando das interleucinas 2, 4, 6, 13 e 31. O Apoquel, ele é um inibidor da Janus quinase 1, que faz parte da cascata de sensibilização do prurido. Então, a partir do momento que a gente inibe essa Janus quinase, a gente consegue interromper esse ciclo de coceira. E isso faz com que o Apoquel ele seja uma terapia específica, sendo considerado um imunomodulador e não um imunossupressor, como a gente sabe, né, que é o comportamento de um corticoide, por exemplo, que é muito utilizado também no controle do prurido. O corticoide ele é um medicamento que vai agir na coceira, mas ao mesmo tempo age em outras funções biológicas, apresentando uma série de efeitos adversos. Aqui com o Apoquel, a nossa proposta é ele agir especificamente naquilo que a gente quer, que é o controle da coceira. O início de ação do medicamento é bastante rápido e isso é muito importante quando a gente fala de controle do prurido, porque o prurido muitas vezes é o principal motivador que faz com que o dono do animal saia de casa e leve o pet até a clínica. Então a gente fazer o uso de um medicamento que vai conseguir uma redução do prurido rápido é muito desejado. E aqui no caso do Apoquel, a gente consegue reduzir o prurido a partir de 4 horas após a administração. E uma outra coisa positiva também, ainda mais quando a gente pensa em dermatologia, porque a gente sabe que os pacientes dermatológicos, muitas vezes eles fazem a utilização de uma série de medicamentos, é a possibilidade de usar o Apoquel com outros fármacos. E além disso, a gente pode também manter a utilização do Apoquel durante a realização de testes alérgicos e até mesmo de revacinação. As indicações do produto são para as dermatites alérgicas de forma geral, indo desde alergia à picada de pulga, alergia alimentar, alergia de contato e também a dermatite atópica. Como que a gente vai usar o Apoquel? Bom, a dose indicada em bula é de 0,4 a 0,6 mg por quilo. Nos primeiros 14 dias de tratamento, o tratamento vai ser feito a cada 12 horas. Após esses 14 dias, a gente vai manter a dose, porém com administrações únicas diárias. E por quanto tempo, né? O tempo de utilização do Apoquel é indeterminado e, na verdade, quem vai, determinar por quanto tempo cada paciente vai precisar de Apoquel é o médico veterinário de acordo com a doença clínica de cada indivíduo. O Apoquel pode ser administrado tanto com ou sem alimento, isso não interfere na atuação e na absorção do produto. E é um produto que tem uma meia-vida bastante rápida, em torno de 4 horas. E isso, pessoal, é especialmente importante, principalmente quando a gente fala do uso de um antipruriginoso no período de triagem alérgica. E aí eu vou usar um exemplo para vocês de um paciente em que eu estou suspeitando que tem uma dermatite alérgica à picada de pulga. Quais são os fármacos que eu vou fazer uso, nesse primeiro momento? Um antiparasitário, como por exemplo um Simparic, e um produto para controlar o prurido. Porque a gente sabe que diante da angústia que o prurido traz, é importante que a gente auxilie na melhora dessa coceira. E aí a gente vai fazer um uso de um Apoquel. Por quanto tempo a gente vai usar a medicação para coceira? 7, 10, 15 dias? Aí fica a critério do médico veterinário. Mas em algum momento o veterinário vai querer tirar a ação do antipruriginoso para observar se aquela ausência de coceira é por conta da atuação da medicação ou porque o tratamento deu certo. E o Apoquel, por ter uma meia-vida curta, me permite fazer isso de forma muito rápida. Então eu posso interromper o tratamento com o Apoquel hoje e eu sei que se o paciente não estiver coçando amanhã, é de fato porque o meu tratamento está com êxito. Ok? Falando dos comprimidos, a gente tem 3 apresentações, 3,6, 5,4 e 16 miligramas. São comprimidos sulcados, então que permite que a gente faça a divisão dos comprimidos e parta os comprimidos no meio. Também tem um outro ponto bastante importante da gente ressaltar, é que o Apoquel ele promove uma inibição mínima do citocromo canino P450. O citocromo canino P450 ele está envolvido no metabolismo de diversos fármacos.
E saber que o Apoquel acaba causando uma inibição mínima desse citocromo me permite fazer uso do Apoquel com uma série de outros medicamentos, tais como antimicrobianos, seja de uso tópico ou sistêmico, ecto- e endoparasiticidas, vermífugos, antifúngicos, produtos de uso oftálmico, otológicos, enfim, produtos utilizados de forma rotineira, né, na clínica dermatológica e até mesmo, né, pensando em outras classes de medicamentos também. Agora aqui eu quero mostrar para vocês um estudo comparativo do uso do oclacitinib, do Apoquel, comparando com o uso do corticoide, da prednisolona. E para vocês entenderem, do lado esquerdo, a gente tem um gráfico que mostra o controle do prurido do ponto de vista do dono do animal. Então, no meu eixo vertical, eu tenho o score de prurido, que parte de 0, que seria um cão normal, sem coceira, até 100, que é um animal que apresenta uma coceira muito intensa. No meu eixo horizontal, eu tenho o tempo transcorrido em dias. Em verde, eu vou ter o comportamento do Apoquel no controle do prurido e em laranja, ali, amarelo, o comportamento do corticoide. No dia 0, nos dois grupos, a gente tinha os pacientes partindo de um prurido nota 70, um prurido de moderado a intenso. E a gente vê que o comportamento das duas drogas é bastante semelhante. As duas medicações reduzem o prurido de forma rápida e na mesma intensidade. A diferença que a gente observa é no 14º dia de estudo que a gente tem uma diferença significativa a favor do Apoquel. Mas, de forma geral, a eficácia das duas medicações é muito boa. Do lado direito, eu tenho aí uma avaliação das lesões de pele. Aí a avaliação é feita pelo médico veterinário. E no meu eixo vertical agora, eu tenho o score da dermatite, sendo que 0 é um cão sem lesões de pele e 100 um animal com uma dermatite extremamente intensa. E o que a gente percebe aí, né? Que nos dois grupos os animais tinham uma nota 50, antes, né, no dia 0, no início do tratamento, e ao longo dos 30 dias houve uma redução importante, né, nessas lesões de pele, muito parecida nas duas medicações, também apresentando aqui uma diferença a favor do Apoquel no 14º dia de estudo. Mas, de forma geral, avaliando os dois gráficos, Apoquel foi tão eficaz quanto o corticoide, que é um velho conhecido, né, no controle do prurido e também na melhora das lesões de pele. Já agora, nesse segundo estudo, a gente tem um estudo comparativo do uso do Apoquel com a ciclosporina. E aí a gente já consegue observar uma diferença bem importante, principalmente no que diz respeito aos primeiros 30 dias de tratamento. Aqui o estudo foi mais longo, né? Foi um estudo de 3 meses de tratamento, e eu tenho aqui também uma avaliação de prurido a partir, né, do ponto de vista do dono do animal. Nos dois grupos, o prurido partia de uma nota 7,5, e a gente vê que nos primeiros 30 dias, a melhora no prurido no grupo Apoquel foi bastante significativa. A gente conseguiu ter uma resposta mais rápida no controle do prurido e mais intensa do que o grupo que recebeu ciclosporina. E isso acaba não sendo uma novidade, porque a gente sabe que a ciclosporina ela é uma medicação eficaz, mas ela demora para atingir o seu ápice. Então é bem o que a gente viu aqui. A partir de 30 dias de tratamento, o controle do prurido foi muito semelhante nas duas drogas, mas nos primeiros 30 dias aí a Apoquel acabou sendo superior. E mais uma vez, né, sabendo do impacto, do quanto o prurido incomoda, faz diferença a gente fazer uso de uma medicação que vai ter uma resposta mais rápida. Quando a gente fala, né, dos fármacos mais tradicionais no controle do prurido, a gente sempre se preocupa muito com os efeitos adversos. E a gente também sabe que essa é uma das propostas, né, do Apoquel no mercado, é ser eficaz e bem mais seguro do que as medicações tradicionais. E aqui a gente tem, ainda no estudo comparativo de Apoquel com ciclosporina, os eventos adversos que foram observados nos pacientes dos dois grupos. E aí a gente consegue observar, principalmente quando a gente fala de evento adverso a nível gastrointestinal,
que a ciclosporina, os animais do grupo ciclosporina, eles tiveram 3 vezes mais efeitos gastrointestinais do que os animais do grupo Apoquel. Então, mostrando, né, mais uma vez, a segurança da medicação. E de forma geral, então, né, para a gente resumir, né, a conversa desses poucos slides aí que eu trouxe para vocês. Primeiro, o prurido normalmente é uma queixa importante e principal dos tutores quando a gente fala de problemas dermatológicos. Grande parte dos pacientes com problemas de pele trazem a queixa da coceira, né, no atendimento clínico. A gente tem hoje medicações bastante eficazes, mas com o que mais se destaca é a questão da segurança dessas medicações, principalmente se a gente for comparar, né, com as medicações mais antigas, corticoide, por exemplo. Apoquel não é um imunossupressor, ele vai agir de forma bastante específica nas interleucinas que estão envolvidas com a coceira dos cães. Tem uma indicação para todas as dermatites alérgicas. É uma medicação de ação bastante rápida e pode ser utilizado por um tempo indeterminado. Então, a gente pode pensar em usar o Apoquel para uma dermatite atópica, onde a gente sabe que a necessidade do controle do prurido vai ser por um período mais prolongado, mas a gente também, pensando na meia-vida curta e na ação rápida, pode fazer uso do Apoquel de forma aguda por poucos dias. É uma das medicações mais seguras que a gente tem hoje para controle do prurido em cães e é uma medicação muito versátil, né? Que além dessa possibilidade do uso no caso agudo e no caso crônico, pode ser utilizado com uma série de outros medicamentos, permite, né, a continuidade do tratamento diante de um teste alérgico e diante de uma necessidade de se fazer uma vacina. Bom, pessoal, era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Eu agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.